Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria imensa ter você aqui, conosco para juntos meditarmos na Palavra de Deus e buscarmos entendimento sobre como a mensagem do Senhor pode transformar profundamente a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder da Palavra de Deus na sua vida. E não é apenas um tema bonito, mas sim uma verdade bíblica que nos convida a refletir, praticar e experimentar a presença do Espírito Santo em cada detalhe da nossa caminhada. Para começar, eu quero compartilhar com você um versículo que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Esse texto é profundo e nos mostra que a palavra de Deus não é simplesmente um conjunto de frases ou histórias antigas. Ela é viva, atual, eficaz e tem o poder de transformar, curar, libertar e renovar. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, não estamos apenas lendo um livro, mas ouvindo a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Pense por um instante. Quantas vezes você já passou por momentos de angústia, tristeza ou dúvidas, e ao abrir a Bíblia encontrou exatamente a resposta que precisava? Isso não é coincidência. Isso é o poder da palavra de Deus agindo em sua vida. A palavra é como uma semente. Jesus disse na parábola do semeador em Mateus capítulo 13, que o semeador saiu a semear e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Algumas não deram fruto, mas outras produziram colheita abundante. Assim também acontece conosco. Quando recebemos a palavra de Deus em um coração aberto e disposto, ela germina, cresce e frutifica. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja passando por lutas neste momento. Pode ser que enfrente enfermidades, problemas financeiros, conflitos familiares ou mesmo uma crise espiritual. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus tem poder para te levantar e te dar vitória. Ela nos mostra quem somos, revela o amor do Pai, aponta o caminho da salvação e nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E para que essa palavra tenha efeito em nós, precisamos não apenas ouvi-la, mas colocá-la em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22, nos alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas vezes nós escutamos uma pregação, lemos um versículo, sentimos até o coração aquecido naquele momento, mas depois esquecemos de viver aquilo que recebemos. A verdadeira transformação vem quando deixamos a palavra moldar nossas atitudes, pensamentos e decisões diárias. Imagine alguém que tem um remédio poderoso em casa, capaz de curar uma doença grave. Se essa pessoa deixa o remédio guardado na gaveta, sem tomar, de nada adianta. Assim também é a palavra de Deus. Ela é poderosa, mas só gera frutos se for aplicada em nossa vida. Por isso, a mensagem de hoje é um convite para você se aproximar da Bíblia com fé, reverência e perseverança. Dedique um tempo diário para ler, meditar e orar sobre o que está escrito. Permita que Deus fale com você. E agora eu gostaria de fazer uma oração com você, para que possamos juntos pedir ao Senhor que nos ensine a valorizar e viver segundo a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este momento de comunhão e reflexão. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que recebemos de ti. Que cada irmão e irmã que está acompanhando este vídeo sinta agora o renovo do Espírito Santo em seu coração. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, essa foi a primeira parte da nossa mensagem. Nos próximos momentos, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse tema e entender como a palavra de Deus atua em diferentes áreas da nossa vida: espiritual, emocional, familiar e até mesmo profissional. Então continue comigo até o final, porque Deus tem algo especial preparado para você hoje. Meus amados irmãos, vamos continuar a nossa reflexão sobre o poder da palavra de Deus. No início,
Vimos que ela é viva, eficaz e capaz de transformar vidas. Agora eu quero que você pense comigo sobre como essa palavra atua como alimento para a nossa alma. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu ao tentador dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba que Jesus nos ensina que o alimento físico é importante, mas não é suficiente. O ser humano tem uma fome espiritual que só pode ser saciada pela palavra do Senhor. Assim como o corpo enfraquece quando não se alimenta, a alma também enfraquece quando não recebe a nutrição que vem das Escrituras. Quantas vezes as pessoas buscam preencher esse vazio em lugares errados, com distrações, vícios, prazeres passageiros ou até mesmo em relacionamentos que não agradam a Deus. Mas o vazio continua. Só a palavra do Senhor tem poder para trazer paz verdadeira e preencher o coração humano. Quando dedicamos tempo à leitura bíblica, passamos a ver as situações da vida com outros olhos. Deixamos de agir apenas pela carne e começamos a andar pelo Espírito. E isso nos traz equilíbrio, sabedoria e discernimento para tomar decisões corretas. A palavra de Deus também é fonte de consolo. No Salmo 119, versículo 50, o salmista declara: Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Talvez você esteja passando por momentos de dor ou perda. Talvez alguém muito querido tenha partido, ou uma porta que você esperava tenha se fechado. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus tem promessas para você, promessas de vida, esperança e vitória. É nela que encontramos segurança quando o mundo parece desmoronar. É nela que ouvimos a voz de Deus dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa é a palavra viva. Não é apenas um texto antigo, mas uma mensagem atual que fala diretamente ao seu coração hoje. E além de consolo, a palavra também nos dá direção. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e caminhos tortuosos, precisamos de uma bússola segura para não nos perdermos. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já tentou andar em um lugar escuro sem uma lanterna? É difícil, não é? Você tropeça, sente medo, fica inseguro. Mas quando a luz é acesa, tudo muda. Assim é a palavra de Deus. Ela ilumina nossas escolhas e nos livra de armadilhas. Se você quer tomar decisões sábias para o seu futuro, para sua família, para seus negócios, para a sua vida espiritual, a resposta está na Bíblia. Ela é a luz que revela o melhor caminho. E aqui está uma verdade poderosa. A palavra de Deus nunca volta vazia. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, o Senhor diz: Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isso significa que toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você declara a palavra em oração, toda vez que você crê em uma promessa, algo acontece no mundo espiritual. Pode ser que você não veja imediatamente, mas Deus está agindo. É como a chuva que cai na terra. Ela rega, alimenta e faz germinar no tempo certo. Assim é a palavra de Deus em sua vida. E agora, eu quero te convidar a refletir. Como você tem se alimentado? Será que sua alma está fortalecida pela palavra ou enfraquecida pelas distrações do mundo? Seja qual for a sua resposta, saiba que hoje é um novo começo. Decida dar mais espaço para a palavra de Deus na sua rotina. Nem que seja começar com um versículo por dia, meditando e pedindo ao Espírito Santo entendimento. O importante é dar o primeiro passo. E antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero fazer uma breve oração com você. Oremos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra é alimento, luz, direção e consolo. Ajuda-nos a buscar cada dia mais o conhecimento da tua vontade através das Escrituras. Que a nossa fé seja fortalecida e que cada pessoa ouvindo esta mensagem seja renovada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se esta mensagem está falando com você, eu quero pedir um favor muito especial. Deixe o seu like aqui neste vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esta mensagem para mais pessoas. Escreva também um comentário,
dizendo qual versículo bíblico mais toca o seu coração. Eu vou amar saber da sua experiência. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Você pode ser um instrumento de Deus para levar esperança a alguém que precisa. Na próxima parte, vamos descobrir como a palavra de Deus nos fortalece para vencer as tentações e resistir às batalhas espirituais. Não saia daí, continue comigo até o final. Meus irmãos e irmãs, seguimos a nossa caminhada de fé, entendendo como a palavra de Deus age em nossas vidas. Até aqui vimos que ela é alimento, consolo e direção. Agora vamos aprofundar em um aspecto fundamental. A palavra de Deus é a nossa arma espiritual para vencer as tentações e batalhas do dia a dia. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Ele nos ensina a nos revestirmos com cada peça dessa armadura para resistirmos aos ataques do inimigo. E no versículo 17, ele destaca a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Repare que a palavra é comparada a uma espada. A espada é uma arma de ataque, não apenas de defesa. Isso significa que não estamos apenas na posição de nos proteger, mas também de avançar e conquistar em nome do Senhor. Um exemplo perfeito está em Jesus, no deserto. Em Mateus capítulo 4, quando foi tentado pelo diabo, Jesus não discutiu, não gritou, não usou palavras humanas. Ele respondeu a cada tentação dizendo: está escrito. 3 vezes o inimigo tentou enganar, mas 3 vezes Jesus o venceu usando a palavra de Deus. Isso nos mostra que não importa qual seja a tentação ou o desafio, a Bíblia tem resposta. Se a tentação for o desânimo, a palavra diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Se for a ansiedade, a palavra declara: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Se for a dúvida, a palavra garante: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Quando você guarda a palavra no coração, você tem munição espiritual para enfrentar qualquer batalha. O salmista declara em Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é poderoso. Guardar a palavra é como manter uma reserva de força dentro de você. Quando o inimigo tenta lançar pensamentos de derrota, você responde com promessas de vitória. Quando ele tenta colocar medo, você declara a coragem que vem de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário conhecer a palavra. Não basta apenas ouvir de vez em quando, ou depender do que os outros falam. Você precisa buscar por si mesmo, estudar, memorizar e meditar. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais equipado estará para enfrentar as lutas da vida. E é importante entender que as batalhas não são apenas físicas ou visíveis. Muitas vezes enfrentamos guerras espirituais, invisíveis aos olhos humanos, mas reais diante de Deus. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças malignas tentam nos afastar da fé, nos encher de medo, confusão, ressentimento e pecado. Mas glória a Deus porque temos uma arma poderosa, a palavra. Por isso, quando você sentir que está em uma batalha espiritual, não desanime. Abra sua Bíblia, ore declarando os versículos em voz alta, proclame a verdade do Senhor sobre a sua vida. Porque quando você fala a palavra, ela se torna uma espada cortante contra as obras do inimigo. E aqui vai um exemplo prático. Imagine que você está lutando contra a tristeza. Você pode declarar o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou se estiver enfrentando medo, declare Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cada palavra declarada em fé se torna uma espada que corta as mentiras do inimigo. E lembre-se, não é pela sua força, mas pelo poder de Deus que a vitória vem. A palavra é viva, porque o Espírito Santo a confirma e age através dela. Antes de encerrarmos esta parte, eu quero orar com você,
para que a palavra do Senhor seja sua arma em todas as situações. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é a espada do Espírito. Pedimos que o Senhor nos ensine a usá-la contra as tentações e batalhas que enfrentamos. Ajuda-nos a guardar as Escrituras no coração e a declarar com fé aquilo que tu já nos prometeste. Que nenhum ataque do inimigo prospere, pois confiamos no poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na próxima parte, nós vamos refletir sobre como a palavra de Deus tem o poder de curar feridas emocionais e trazer restauração interior. Fique comigo, porque Deus ainda vai falar profundamente ao seu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, até aqui já entendemos que a palavra de Deus é alimento, é luz, é arma espiritual e é direção segura para a nossa vida. Agora, quero compartilhar com você uma verdade que muitos ignoram. A palavra de Deus também tem o poder de curar as feridas emocionais e restaurar a nossa alma. Vivemos em um mundo marcado por dores, decepções, frustrações e traumas. Quem nunca passou por uma palavra dura, uma rejeição, uma traição ou uma perda que deixou cicatrizes no coração? Essas feridas, mesmo invisíveis, pesam na alma e podem nos paralisar. Mas há esperança. A Bíblia é bálsamo que cura, é remédio para as dores da alma. No Salmo 147, versículo 3, está escrito: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Essa promessa é para você. O Senhor não apenas vê suas lágrimas, mas Ele deseja restaurar cada área machucada do seu coração. E a ferramenta que Ele usa é a sua palavra, que traz consolo, esperança e vida nova. Quando nos sentimos sozinhos, a palavra nos lembra: ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmo 27, 10. Quando nos sentimos incapazes, a palavra declara: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando sentimos medo do futuro, a palavra nos garante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Essas promessas não são apenas palavras bonitas. Elas carregam o poder do Espírito Santo para sarar feridas, levantar os caídos e renovar a esperança. Muitas vezes, nós buscamos cura em tantos lugares: em conselhos humanos, em distrações passageiras, em tentativas de preencher o vazio com coisas materiais. Mas a verdadeira restauração só acontece quando deixamos a palavra penetrar fundo na alma. Lembra do versículo que lemos no início, em Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, penetra até o íntimo e discerne os pensamentos e intenções do coração. É exatamente aí que a palavra age, nas profundezas que ninguém mais consegue alcançar. E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia não apenas nos mostra quem somos, mas também nos revela quem podemos ser em Cristo. Talvez você se veja como alguém quebrado, frágil ou incapaz, mas a palavra declara que em Jesus você é mais que vencedor. Você é herdeiro das promessas. Você é amado e escolhido por Deus. Eu lembro de um exemplo simples, mas profundo. Pense em uma esponja seca e endurecida. Quando colocada na água, ela começa a amolecer, se encher e transbordar. Assim é a nossa alma quando mergulha na palavra de Deus. Ela nos enche de vida, amolece os corações endurecidos e nos faz transbordar de esperança. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso experimentar essa cura pela palavra? A resposta é simples. Abra seu coração e se permita ser ministrado por ela todos os dias. Leia um salmo quando estiver triste. Declare uma promessa quando sentir medo. Ore com um versículo quando não souber o que dizer. A palavra é viva e o Espírito Santo vai usá-la para trazer cura ao seu coração. E eu quero reforçar algo muito importante. A restauração que vem pela palavra não é apenas emocional, mas também espiritual. Ela nos reconcilia com Deus e nos coloca novamente em pé, prontos para viver o propósito dele. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma oração por você, que talvez esteja com a alma ferida e precisando de cura interior. Oremos. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e que carrega feridas na alma. Tu és o Deus que cura os corações quebrantados e trata das feridas mais profundas. Que a tua palavra seja como bálsamo, trazendo paz, esperança e restauração.
Que o teu Espírito Santo renove cada mente, cada sentimento e cada emoção, para que todos experimentem a verdadeira cura que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus é a fonte da nossa restauração. Creia que aquilo que estava quebrado será reconstruído pelo poder do Senhor. Na próxima parte, nós vamos refletir sobre como a palavra não apenas cura, mas também nos guia a viver uma vida de propósito e missão. Não perca, porque Deus ainda tem muito a ministrar ao seu coração. Queridos irmãos e irmãs, seguimos firmes na nossa meditação sobre o poder da palavra de Deus. Já vimos como ela alimenta, fortalece, consola e cura. Agora vamos refletir em algo essencial. A palavra nos conduz a viver uma vida de propósito e missão. Deus não nos chamou apenas para ouvir a sua voz, mas para sermos agentes da sua vontade aqui na terra. A palavra não é um fim em si mesma, mas um meio de nos preparar para viver aquilo que fomos criados para fazer. Em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse a Josué: Não cesse de falar deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Veja como Deus relaciona diretamente a meditação na palavra com uma vida de prosperidade e sucesso. Não estamos falando apenas de bens materiais, mas de uma vida plena, com sentido, guiada pelo Espírito Santo. Muitos se perguntam: qual é o meu propósito? Para que eu nasci? O que Deus espera de mim? E a resposta está na palavra. Quando você se aproxima da Bíblia, descobre que foi criado para glorificar a Deus, para amar ao próximo, para ser luz em meio às trevas. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso significa que quando a palavra de Deus habita em você, sua vida se torna testemunho. Suas atitudes, palavras e decisões passam a refletir a presença de Cristo. Muitas vezes você pregará sem usar palavras, apenas com o exemplo de como vive. E há mais. A palavra também nos envia em missão. Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse chamado não é apenas para pastores ou missionários. É para todos os que foram alcançados pelo poder da palavra. Você pode pregar no seu lar, no trabalho, na escola, com os amigos, nas redes sociais. Onde quer que esteja, você pode ser instrumento de Deus. E é importante entender que viver em missão não significa ter uma vida perfeita ou sem lutas. Significa estar disposto a obedecer ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, confiando que a palavra dele nos sustentará. Um exemplo inspirador é o apóstolo Paulo. Mesmo preso, ele continuava pregando e escrevendo cartas que hoje compõem grande parte do Novo Testamento. Nada foi capaz de calar a palavra em sua vida, porque ele sabia que seu propósito estava acima das circunstâncias. E você, meu irmão, minha irmã, também pode viver assim. Talvez sua missão seja consolar os que sofrem, ensinar a palavra às crianças, ajudar quem está em necessidade ou simplesmente testemunhar com a sua vida. O importante é estar alinhado com a palavra, porque é ela que dá sentido e direção à nossa caminhada. E aqui vai um ponto fundamental. A palavra nos transforma não apenas para nós mesmos, mas para sermos bênção na vida dos outros. É como uma lâmpada que acende um ambiente. A luz não serve para si, mas para iluminar quem está ao redor. Por isso, eu quero te encorajar a buscar a palavra diariamente, não apenas como um recurso para momentos difíceis, mas como guia para viver a missão que Deus colocou em suas mãos. E agora, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a viver essa missão com fidelidade. Oremos, Pai amado, obrigado porque a Tua palavra nos dá propósito e nos envia em missão. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver de forma que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. Usa-nos como instrumentos para alcançar vidas, para iluminar lugares de trevas e para cumprir o propósito que Tu tens para cada um de nós. Que a Tua palavra seja sempre o nosso guia. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, viver de acordo com a palavra é assumir o chamado de ser sal da terra e luz do mundo. Você foi criado com um propósito, e a Bíblia é o mapa que revela esse caminho.
Na próxima parte, nós vamos falar sobre como a palavra de Deus fortalece nossa fé e nos mantém firmes diante das provações. Continue comigo, porque ainda há muito que Deus quer derramar sobre o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, seguimos firmes na nossa reflexão sobre o poder da palavra de Deus. Até aqui aprendemos que ela é alimento, luz, cura e missão. Agora vamos refletir em algo que sustenta toda a nossa caminhada cristã. A palavra fortalece a nossa fé e nos mantém firmes nas provações. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Jesus mesmo disse em João 16:33, "No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo." Ou seja, as provações fazem parte da nossa jornada, mas a vitória também já foi garantida por Cristo. E o que nos sustenta em meio às lutas é a fé, que é alimentada e fortalecida pela palavra de Deus. Romanos 10:17 nos ensina claramente. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não nasce do nada, nem é fruto do esforço humano. Ela vem de ouvir, ler e meditar na palavra. É por isso que quando enfrentamos crises, precisamos recorrer à Bíblia, porque ela nos dá a convicção de que Deus está no controle e não nos abandonará. Pense, por exemplo, em Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mesmo já em idade avançada. Aos olhos humanos era impossível, mas Romanos 4:20 diz: "Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus." Abraão se firmou na palavra que havia recebido. Ele não se deixou abalar pelas circunstâncias, mas confiou no Deus que prometeu. E assim sua fé foi fortalecida. O mesmo acontece conosco. Quando enfrentamos problemas, a palavra nos lembra que Deus é fiel, que suas promessas não falham e que Ele sempre cumpre o que diz. E sabe o que é maravilhoso? A palavra não apenas fortalece a fé, mas também nos dá esperança. Em Romanos 15:4 está escrito: "Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança." Isso significa que cada história bíblica, cada promessa, cada ensinamento está registrado para que possamos encontrar ânimo em tempos de dificuldade. Talvez você esteja enfrentando uma prova neste momento, uma enfermidade, uma crise financeira, uma decepção ou uma porta fechada. Mas eu quero te lembrar, a palavra de Deus é firme como rocha, e quem se apoia nela jamais será abalado. Jesus contou a parábola do homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos e as enchentes, mas a casa permaneceu firme. Essa rocha é a palavra de Deus. Quando sua vida está fundamentada nela, você pode passar pelas tempestades sem ser destruído. Por isso, querido irmão, querida irmã, não desanime diante das provações. Use esse momento para se aproximar ainda mais da palavra. Leia, ore e declare as promessas de Deus e deixe a fé crescer no seu coração. E lembre-se, a fé não é a ausência de medo ou dúvida, mas é a escolha de confiar em Deus mesmo quando não vemos saída. É declarar: "Eu não sei como, mas eu creio que Deus vai agir." Antes de seguirmos, eu quero fazer uma oração para fortalecer sua fé em meio às dificuldades. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é firme e verdadeira. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé em meio às provações. Que cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem seja renovado em esperança e confiança. Que assim como Abraão, possamos nos firmar nas tuas promessas, certos de que o Senhor é fiel e nunca falha. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus é o combustível da nossa fé. Sem ela, desanimamos facilmente, mas quando nos alimentamos dela, encontramos forças para seguir em frente. Na próxima parte, nós vamos refletir sobre como a palavra nos prepara para viver a eternidade com Cristo, enchendo nossos corações de esperança na vida futura. Continue comigo, porque ainda temos muito para receber da parte de Deus. Meus irmãos e irmãs, até aqui vimos que a palavra de Deus alimenta, fortalece, cura, direciona e sustenta a nossa fé em meio às provações. Agora quero compartilhar uma verdade que enche o coração de esperança. A palavra nos prepara para a eternidade com Cristo.
Vivemos em um mundo passageiro, cheio de incertezas e mudanças constantes. Mas a Bíblia nos lembra que a nossa verdadeira pátria não é aqui e que o nosso destino final está ao lado do Senhor, na eternidade. Jesus disse em João 14, 2 e 3: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Essa promessa é extraordinária. A palavra nos garante que Jesus voltará e nos levará para viver com Ele para sempre. E enquanto esse dia não chega, é a própria palavra que nos prepara para essa vida futura. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3:20: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que, embora vivamos neste mundo, não pertencemos a ele. Somos cidadãos do céu, e a Bíblia é o nosso manual de preparação para esse destino eterno. Ela nos ensina a viver em santidade, a perdoar, a amar, a ter fé e perseverança. Cada mandamento, cada ensinamento, é um treinamento para estarmos prontos para o grande dia em que veremos o Senhor face a face. Apocalipse 21:4 descreve a glória da eternidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Veja como a palavra não apenas nos consola no presente, mas também nos dá a certeza de um futuro glorioso. Essa esperança nos dá forças para continuar firmes, mesmo quando a vida aqui parece difícil. E aqui está um ponto muito importante. A palavra não só nos prepara para a eternidade, como também nos alerta sobre a necessidade de estarmos vigilantes. Em Mateus 24:42, Jesus disse: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso quer dizer que precisamos viver cada dia em obediência, com os olhos fixos em Cristo e o coração pronto para encontrá-lo a qualquer momento. E como podemos nos preparar? Buscando diariamente a presença de Deus através da Bíblia e da oração, praticando a palavra, não apenas ouvindo, amando e servindo ao próximo como testemunho vivo, mantendo a fé e a esperança firmes, mesmo diante das lutas. A palavra é como uma lâmpada que nos guia até o encontro com Cristo. Quem permanece nela jamais se perderá. Antes de irmos para a última parte da nossa mensagem, eu quero orar com você, pedindo que Deus fortaleça nossa esperança na eternidade. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas promessas maravilhosas da tua palavra. Obrigado porque temos a certeza de que um dia estaremos contigo na eternidade, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem sofrimento. Prepara-nos, Senhor, para esse encontro, que possamos viver aqui na terra, de forma que o teu nome seja glorificado e que nunca nos esqueçamos de que a nossa verdadeira pátria está nos céus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra é nosso guia até o céu, e quem permanece firme nela terá a alegria de viver eternamente com Cristo. Na próxima parte, vamos concluir essa mensagem poderosa, reforçando tudo o que aprendemos e fazendo uma oração especial por sua vida. E lembrarei você também da importância de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Fique comigo até o fim, porque Deus tem algo especial reservado para este encerramento. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem tão especial sobre o poder da palavra de Deus na sua vida. Ao longo de nossa reflexão, vimos como a Bíblia não é apenas um livro, mas sim a voz viva de Deus falando diretamente ao nosso coração. Aprendemos que a palavra é alimento para a alma, luz para o caminho, espada espiritual contra as tentações, bálsamo que cura feridas, direção para viver o propósito de Deus, sustento para a nossa fé em meio às provações e guia que nos prepara para a eternidade com Cristo. A pergunta que fica agora é: o que você vai fazer com essa palavra? Não basta apenas ouvir, é necessário colocar em prática, é preciso deixar que ela transforme suas atitudes, renove seus pensamentos e dirija suas decisões. Tiago 1:25 nos lembra: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.
A verdadeira felicidade não está nas riquezas, na fama ou no sucesso passageiro. A verdadeira felicidade está em viver de acordo com a palavra de Deus, porque ela nos conduz à vida abundante e eterna. E lembre-se, a palavra só tem poder quando você a deixa entrar em seu coração. Abra espaço para ela em sua vida diária. Leia, medite, ore, declare as promessas de Deus e, principalmente, viva de acordo com aquilo que ela ensina. Agora, eu quero fazer uma oração final por você, pedindo que essa palavra se torne vida e fruto no seu coração. Oremos, Pai amado. Nós te agradecemos por este tempo precioso em que meditamos na tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz e poderosa para transformar as nossas vidas. Senhor, eu oro por cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Que a tua palavra seja semente fértil em cada coração, produzindo frutos de fé, esperança, amor e obediência. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos sejam renovados pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu creio que Deus falou com você hoje, mas agora eu quero te fazer um pedido muito especial. Se esta mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais pessoas. Ou se inscreva aqui nos comentários o que mais tocou o seu coração nesta reflexão. Sua experiência pode abençoar a vida de outros irmãos. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos. Você pode ser o canal de Deus para levar consolo e esperança a alguém que está precisando ouvir esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal Horizonte da Fé e ativar o sininho de notificações para continuar recebendo mensagens que edificam sua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe grandemente e que a palavra de Deus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem aqui no canal Horizonte da Fé.